Olá, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir por que as moedas sofrem constantes oscilações. Inicialmente, eu vou falar sobre taxa de câmbio, pois durante a discussão nós vamos falar sobre taxa de câmbio e para inteirar melhor a todos, quero dizer para vocês que taxa de câmbio se refere ao valor de uma moeda em relação a outra. Isto é, o preço que uma moeda alcança em relação a outra. O valor do real em relação ao dólar e vice-versa. As constantes oscilações vividas pelas moedas diariamente, mensalmente, anualmente, derivam de 5 princípios. Dentre eles, o primeiro é índices de inflação do país. Aquele país que alcança desenvolvimento econômico elevado e taxas de inflação baixa, são países que conseguem atrair investimento estrangeiro, entrada de capital no seu país e, consequentemente, uma maior valorização da sua moeda em detrimento do dólar. Já pelo contrário, os países que vivem momentos de oscilação econômica ou de crescimento econômico em baixa, taxas de inflação elevada, esses países eles convivem com fugas de capital, com saída de capital para o exterior, e essa fuga de capital diminui a quantidade de dólar em circulação nos seus mercados internos e, consequentemente, uma desvalorização de suas moedas locais em relação ao dólar. Um outro fator a ser destacado são as taxas de juros relativas. As taxas de juros, quando ajustada pela inflação de juros em alta, quando os juros são ajustados com taxas elevadas, atrai o capital estrangeiro. E isso ocasiona uma série de investimentos, significa entrada de capital estrangeiro neste país, o que vai aumentar a quantidade de dólar em circulação no mercado, a sua desvalorização em detrimento da valorização da moeda local. Aqueles países que mantêm taxas de juros baixas não recebem tamanhos investimentos, a entrada de capital estrangeiro é diminuída e isso faz com que o dólar em circulação no mercado diminua, com uma consequente valorização de si e uma desvalorização da moeda local. Agora é interessante chamar a atenção de vocês para o fato de que
esses juros altos, de fato, eles vão atrair investimentos estrangeiros. Esses investimentos, na maioria dos casos, resulta do chamado capital volátil, aquele que pode ser retirado rapidamente. Empresários do setor financeiro que visam lucros imediatos, lucros grandes e rápidos, mas nos primeiros sinais de crise, eles fazem a retirada, a transferência desse capital, gerando uma crise, aprofundando a crise ainda mais. Então ele é um capital perigoso, digamos assim. O capital saudável, de fato, seria ou é aquele capital que é representado por investimento direto no país, o investimento permanente, aquele que vem para ficar. Então eu estou chamando a atenção, pois em determinados casos a manutenção de juros altos pode simplesmente atrair esse capital volátil, que ele é um capital que não dá seguridade, que não representa estabilidade financeira, uma vez que a única função ou a finalidade desse investimento são ganhos imediatos, né? Aproveitando-se das altas taxas de juros oferecidas por esse país. Um outro item a ser destacado é o cenário comercial e comércio global, representado pela balança comercial. O que é balança comercial? Consiste na relação entre importação e exportação. Quando o valor das exportações de um país é maior do que o valor de suas importações, esse país ele alcança superávit na balança comercial, saldo positivo na balança comercial. Gera divisas. Essas divisas, esse saldo positivo, esse superávit, ele aumenta a quantidade de dólar em circulação no mercado interno e, consequentemente, a desvalorização dessa moeda em detrimento da valorização da moeda local, no caso do Brasil, o dólar. Do contrário, quando o país obtém um déficit na balança comercial, isto é, quando o valor das suas importações é maior do que o valor de suas exportações, déficit, como já falei anteriormente, esse saldo negativo, ele representa perda de dólar, ele representa uma redução na quantidade de dólar em circulação no mercado interno e a sua valorização em detrimento da moeda local. Outro fator a ser considerado, um outro fator a ser discutido, é a questão da dívida pública. A dívida pública constitui nos empréstimos que o governo federal realiza para financiar os seus projetos internos, a venda de títulos. E essa dívida pública, ela, em caso de confiança do mercado sobre os títulos públicos de um determinado país, se o país demonstra seguridade financeira, capacidade de cumprir com os seus contratos, isso ajuda a atrair investimento estrangeiro no país, isso ajuda a atrair o capital estrangeiro a investir neste país.
Mas, nos primeiros sinais de inadimplência, caso o país não demonstre capacidade de cumprir com os seus contratos, isso também intimida, espanta, afasta os investimentos estrangeiros. Então é sempre interessante, né, que o país tenha uma reserva, um capital de reserva, para se garantir, né, para garantir o cumprimento dos seus contratos financeiros com os investidores, né, com quem compra os seus títulos públicos. A estabilidade política é um outro fator importante que também é responsável pela valorização ou desvalorização da moeda de um determinado país. A estabilidade política é um fator de relevância e importância no que se refere a essa taxa de câmbio, a valorização ou desvalorização da moeda local. Eu vou lembrar dois momentos da história do Brasil. Um momento já do passado, o período de transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula. Quem é da época ou tem lido sobre esse período, percebeu que nós tivemos um surto inflacionário significativo nesse período de transição. Isso porque o Lula dizia ser um candidato de esquerda e quando ele estava liderando as pesquisas, por ele representar a esquerda, muitos investidores fizeram retirada de investimento do Brasil, temendo que ele adotasse uma política rígida, radical, de esquerda, como outros países fizeram, inclusive a Bolívia, a Venezuela, dentre outros países, e trouxesse, né, contrariasse os seus planos de ganhos ou de investimentos financeiros aqui no nosso país. Então nós tivemos um período inflacionário, tivemos um período de desvalorização do real em relação ao dólar por conta dessa instabilidade política vivida no nosso país. Logo que o Lula assumiu e que manteve a política econômica já adotada no país anteriormente, tudo voltou ao normal, à estabilidade econômica, estabilidade financeira, tudo voltou ao normal. Atualmente, nós estamos vivendo também um período de instabilidade, de desconfiança no governo. Isso porque a rotatividade de ministro é muito grande. A forma como o governo vem conduzindo a política pública de saúde relacionada ao monitoramento da Covid-19 tem causado uma desconfiança e uma retirada de investimento, em que nós estamos presenciando uma desvalorização da nossa moeda, o real, em relação ao dólar, né, que tem oscilado aí, o real tem oscilado em torno de $1 valendo aproximadamente R$ 5,70 nessa última semana. Então essa instabilidade política, ela gera incertezas e, consequentemente, estas incertezas, elas vão
interferir na taxa de câmbio do país. Então, por hoje é só. E na próxima aula nós trataremos de outros assuntos dentro da economia. Até lá!